Seja bem-vindo ao podcast Copyright Selvagem. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre geração de leads, uma das maiores dores que existem no mercado. O tema que eu estou abordando, ela foi abordado na terceira edição da newsletter Copyright Selvagem. Eu até já fiz um vídeo sobre esse tema. No entanto, eu fiz uma abordagem, uma outro tipo de abordagem, como nós estamos fazendo um podcast, seguindo o contexto das newsletters, das primeiras newsletters, em ordem cronológica de publicação. Eu vou abordar mais uma vez esse mesmo tema, só que agora com foco no podcast. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre isca digital dentro do mercado digital. Ficou muito famoso lá, principalmente lá, bem antes, já é um tema bem antigo, utilizado aí no digital. No entanto, quando eu falo de lead magnético, eu estou indo por um ponto mais abrangente. Eu não estou olhando apenas para o digital. Eu estou olhando eu estou olhando com um olhar que engloba um todo. Então vamos entrar no nosso tema. Afinal de contas, o que é o lead magnet? Então vamos ao tema. O lead magnet, ele é um imã de leads, como eu comentei, ou uma ferramenta de geração de leads na qual você oferece algo gratuito para adquirir contato do seu cliente, que pode ser o número de telefone ou um e-mail. Às vezes tu nem precisa ter um lead magnet para gerar leads. Às vezes, por exemplo, se tu tem um negócio, vamos falar de negócio físico, que é o que não está dentro do contexto digital. Às vezes você chega em uma farmácia, por exemplo, você compra um produto e quando você está pagando, ela pergunta: você gostaria de deixar o seu telefone ou seu e-mail? Ou às vezes nem pergunta, só pergunta assim: qual é o seu e-mail? E tu no automático já vai respondendo e eles já começam a te mandar algumas promoções. Mas muitas das ferramentas ainda não utilizam essa estratégia de uma forma mais profunda. Às vezes eu utilizo isso de forma muito superficial, sem ter uma estratégia de marketing clara, que eles consigam engajar os seus clientes. Imãs de leads tradicionais. Vamos ver aqui como funcionam os imãs de leads tradicionais. A amostra grátis é o que você vai ver no contexto de negócios offline. Amostra grátis, cupons de desconto. Aqui no Brasil, houve uma época nos anos 90 que nós usávamos até essa estratégia, mas a estratégia mais utilizada de lead magnético são as estratégias de entregar alguns produtos, né? Tem até um evento de marketing muito famoso, que foi os ursinhos da Parmalat. Muitos de vocês aqui provavelmente não eram nascidos, mas teve os ursos da Parmalat, onde houve casos que até roubaram o caminhão de urso da Parmalat e eles tiveram que trazer de fora uma grande parte lá da China para suprir o mercado. Tanto que havia um desejo, a Parmalat conseguiu criar um desejo tão grande que haviam ursos sendo vendidos no mercado paralelo para você, como uma estratégia bem estruturada, conseguir gerar um impacto tão grande nos consumidores. Ou seja, nós temos um lead magnético tão poderoso que as pessoas acabam trocando a marca de leite apenas para consumir aquele seu lead magnet, para consumir aquele seu imã de atração que você está utilizando na sua estratégia de atração de leads. Ou seja, trazendo um pouco desse olhar do mercado mais físico, mostra que as pessoas que compreendem o poder de um imã de leads, que ele vai muito além do digital. Pois quando você olha para o mercado digital, você pensa, a primeira coisa que vem na mente de uma pessoa no digital é: vou fazer um e-book gratuito para entregar, eu vou fazer ali um mini treinamento, às vezes é um treinamento de valor. Mas quando a gente vai para um físico, às vezes falta criatividade na criação de um imã de leads. Mas só que o conceito é o mesmo. O que muda é apenas a estratégia em segmentos diferentes. Então vamos ver aqui. Qual é o objetivo de um imã de leads?
O imã de leads ele tem alguns objetivos. Nós temos aqui, eu citei 4 objetivos. O primeiro objetivo, atração. Inscrever-se em uma lista de um evento. Ou seja, eu te ofereço algo, uma estratégia que foi perfeita, que tem aqui no Sul. Acho que é um evento que acontece no Brasil todo, mas nós temos aqui um evento de marketing, agora eu não me recordo o nome dele, não vou me recordar o nome, mas um evento de marketing, que eles usaram a estratégia de, cada vez que era a estratégia dele de atração, era entregar algo gratuito, não sei se era um curso ou uma parte do curso do evento, ou ingresso, se você compartilhasse para tantas pessoas, e aí sairia uma forma de fazer você compartilhar, e a pessoa na qual compartilhou, ela compartilhar, e assim sucessivamente gerar uma bola de neve. Então essa foi a estratégia desse evento. Então nós temos aqui atração, objetivo concluído, né? Objetivo número 2 de uma estratégia de lead magnet, ou imã de leads, ou como é conhecido lá fora também, como imã de chumbo, também tema que eles utilizam. Retenção, ou seja, ele tem o objetivo às vezes de nutrir, ou outro termo que já é um pouco mais, para alguns não gostam muito desse termo, que é doutrinação, né? Eu tenho o objetivo de nutrição ou doutrinação. Construindo relacionamento e confiança com o intuito de educá-los com sua missão, seus valores e a sua solução. Por exemplo, o que pode ser utilizado aí como um imã de leads, a própria newsletter gratuita. A pessoa vai lá, se inscreve e você usa um processo de nutrição. Por isso que a newsletter ficou se tornando tão forte em estratégias de marketing. Ou até mesmo uma estratégia de e-mail marketing. Só que muitos profissionais eles não utilizam estratégia de nutrição. Né? Então o objetivo deles é apenas atração. Você não precisa seguir todas as 4. Você não precisa ter os 4 objetivos. Às vezes o seu objetivo é só atração e conversão. Você tem 2 objetivos, eu quero atrair e conversão. Às vezes a pessoa tem 3 objetivos, ela quer atrair, ela quer reter e ela quer converter. E às vezes ela nem se importa tanto com a métrica, ela olha mais para o número de forma objetiva. Então nós temos aqui o quarto parâmetro. São as métricas, você avaliar taxa de clique, taxa de abertura. E aí que entra a estratégia de você ter um bom título. Isso acontece principalmente em vídeos, por exemplo, no YouTube. Você tem um título bem interessante, um título chamativo para o seu público e que chama a atenção. E você aumenta a taxa de clique. Você tem uma thumbnail, né, uma miniatura do vídeo, que dependendo agora até o YouTube agora está fazendo a estratégia de teste AB, de você fazer um teste AB de capa, você sobe 2 capas, e você faz um teste AB para ver qual capa que converte mais, né, qual miniatura de vídeo que converte mais. E aí você avalia qual modelo que está dando mais certo e começa a utilizar aquele modelo. Então tudo isso está relacionado à leitura de métricas do seu lead magnético, né? do seu imã de chumbo, da sua estratégia de atração. Então olhando as métricas, taxa de abertura, taxa de clique de saída, por exemplo, num caso de um e-mail ou num caso de uma newsletter, você vai olhar as taxas de clique de saída. Quantas pessoas que estão clicando no seu link que você está dentro do material que você enviou. E assim sucessivamente. Vamos dizer que é um lugar físico, que às vezes as pessoas, os profissionais de marketing no online, eles não olham tanto, né? Que é você conseguir mapear a quantidade de pessoas que entram por dia. A pessoa vai mapear como? Pelo o número de vendas dentro do caixa, o número de produtos de entrada e saída. Ela quer ter um número de apoio, um contador, por exemplo, na porta para cada vez que alguém entrar, ela conseguir contar, ter uma noção de quantas pessoas entram na loja por dia, fazer um cálculo de conversão, estou olhando para uma mais estratégica, ela fazer um cálculo de conversão, de quanto que vai converter aquelas pessoas que estão entrando, se ela está conseguindo converter, e identificar o que ela pode fazer para aumentar a conversão das pessoas que já entraram na loja dela, porque é um cliente. Agora a gente pega esse cliente e olha para um contexto de aquisição. A situação é a mesma, só que a percepção é um pouco diferente. O cliente entrou na loja. Agora, num contexto de newsletter ou num contexto de e-mail marketing, o lead entrou na sua caixa, só que ele não converteu. E aí você está procurando estratégias de como fazer ele converter. Encontrar qual o mecanismo que eu posso utilizar. Eu vou ofertar alguma coisa para essa pessoa voltar de novo. Eu vou entregar algo para ela voltar mais uma vez aqui na loja. Eu vou ofertar algo gratuito. E assim você vai avaliando. E aí é nesse contexto que entra tu ter uma estratégia bem estruturada de lead magnet.
Quem utiliza muito bem no tradicional, por exemplo, é o dentista. Eu acho que é um dos profissionais que mais utiliza bem uma estratégia de lead de atração, né, de lead magnético, para gerar leads dentro do mercado tradicional. O que eles fazem? Você está na rua caminhando, de repente uma pessoa chega para ti e diz: você gostaria de receber uma limpeza gratuita e uma avaliação totalmente gratuita? É uma estratégia de lead magnet. Eu estou te atraindo para te oferecer algo gratuito. Você vai ter ali uma primeira experiência comigo e no final eu te faço uma oferta. E aí você vai avaliar se você tem condições de pagar aquela oferta. Mas eu tenho uma estratégia de atração. Eu não estou esperando você entrar na minha loja para você comprar. Eu estou te atraindo com uma oferta gratuita. Você está tendo uma experiência comigo, uma vivência ali com o profissional. E ele vai te oferecendo. Ou também nós temos a versão da massagem gratuita. Você vem aqui, te dou 5 minutos, te dou aqui 3 minutos de massagem gratuita. Aí te dá 2 apertão, 3 apertão. E aí depois eu te faço uma oferta de você receber o serviço pago. Então essas são as estratégias que nós temos no mercado tradicional. E muitos dos profissionais do mercado tradicional às vezes não têm consciência de como utilizar essas estratégias. E por último nós temos a conversão. A conversão é quando você atinge o objetivo da sua atração. É quando você conseguiu atrair, ele passou por todas as etapas, atração, retenção, e você conseguiu fazer ele adquirir a sua oferta, o seu produto ou o seu serviço. Ele passou por todas as etapas. Nós podemos enxergar esse processo como um funil de vendas, onde a pessoa entra na boca do funil e no final só alguns vão sair no final do funil. Agora vamos para a parte de botar a mão na massa. Uma das maiores dores de quem quer atrair um lead, de quem quer atrair alguém para oferecer... mais uma observação que eu ia fazer também sobre lead magnética, que eu ia fazer um comparativo do negócio tradicional, é que quando o lead ele entra na sua lista, dependendo da sua estratégia que você está utilizando, seja lista, seja WhatsApp, seja qual for, ele se tornou um SQL. O SQL seria o lead interessado. Ele se tornou interessado, é o lead com a mão levantada. Ele está interessado na sua oferta. E aí muitos utilizam a estratégia de ir para um processo de venda direta. No momento que o lead mostrou interesse, ele já vai para um processo de vendas. Ele já vai abordar aquele lead. Por isso que existe muitas estratégias onde você pede não só o e-mail, você pede o e-mail, você pega o telefone para entrar em contato por ele por WhatsApp, você pega todos os dados que são necessários para você entrar em contato com ele para fazer essa abordagem de vendas. Eu, por exemplo, na minha newsletter, eu tenho um documento onde faço uma pesquisa. A pessoa entra, ela se cadastrou e ela já roda uma pesquisa para me saber qual é o perfil daquele público, porque eu já estou pensando em amanhã. Se um dia eu atingir um número X de pessoas e eu quiser vender espaço publicitário, eu já conheço o perfil do meu público que está ali dentro e eu sei quais os desejos dele. Então, em grande parte, quando entra, preenche ali faz o preenchimento desse doc que eu rodo lá dentro da newsletter. Então vamos para ideias de leads magnéticos. Quais são as ideias que nós temos no mercado? Aqui nós temos algumas. Existe uma quantidade grande de ideias. Mas quais são as principais que nós vemos no mercado? A mais comum, e-books. Mas nem sempre o e-book precisa ser um e-book, porque a forma como você apresenta a oferta influencia muito o comportamento de quem está comprando. O seu e-book, ele pode, em vez de ser um e-book, ele pode ser um guia. Ele pode ser um infográfico. Eu me lembro que tinha um blog que eu acompanhei por anos, que era era o Viver de Blog. Eu acompanhei por muitos anos, antes mesmo de eu me interessar pelo marketing digital. Lá eu já acompanhava o Viver de Blog, porque eu tinha interesse em blogs, nem estava familiarizado com o conceito de marketing digital. Eu já acompanhava o Viver de Blog porque eu achava interessante tu ter um blog e tu conseguir monetizar ele. E o Viver de Blog, ele utilizava muito a estratégia de você entregar um infográfico em alta resolução para a pessoa baixar e ela poder ver, e aquilo fazia muito parte às vezes das ofertas deles. Então você pode oferecer um guia, você pode oferecer um e-book, você pode oferecer um guia, você pode oferecer
Você pode oferecer também um workbook. O workbook já é um formato diferente de e-book, é um formato onde você consegue anotar dentro dele. Ele tem uma estrutura diferente, você consegue escrever dentro dele. Ele tem blocos que possibilitam a escrita. Então é um processo diferente. Um webinário gravado, um webinário ao vivo, presencial gratuito, planilha. Principalmente quem trabalha na área financeira, o cara oferece uma planilha gratuita para você entrar na lista dele e aí a gente faz uma oferta mais premium. Workbook eu já citei, palestras gratuitas. A estratégia das palestras gratuitas é uma das mais utilizadas no mercado presencial. A pessoa, uma das que era muito alta no mercado de desenvolvimento pessoal é você ir numa palestra gratuita de desenvolvimento emocional. Eu mesmo já caí nesse tipo de funil. Claro, e é uma proposta de valor, porque você tendo uma palestra onde vai estar tendo uma primeira experiência com aquele palestrante e ele vai tentar te vender um treinamento sobre o segmento dele. Ou às vezes te oferecer todos os treinamentos, te fazer uma oferta de todos os treinamentos que eles têm ali dentro. A maneira deles encher, é a boca do funil deles, maneira encher o evento deles de forma gratuita e te mostrar a oferta deles. Se você colocar, ter um maior número de pessoas vendo aquela oferta. Treinamentos gratuitos, aula experimental. A aula experimental é um dos modelos bastante utilizado aí no digital. Lista gratuita de fornecedores. Você ter uma lista com 50 fornecedores de abrigo. A pessoa vai vender roupa, de 50 fornecedores de abrigo. Se você for lá no YouTube, no Google, e for pesquisar fornecedores, eu vou te dizer, não é fácil encontrar fornecedores de alguns produtos. Talvez você encontre ali, você virar as páginas, você vai demorar muito tempo e energia. Vender produto nem sempre quer dizer que você está vendendo um produto específico, você está vendendo tempo. Muitos dos produtos vendidos são venda de tempo, porque hoje em dia quase tudo que você procura você encontra na internet. A diferença é que não está organizado para você. Então você não está comprando produto, você está comprando tempo e organização. Nós temos a lista de fornecedores, como eu falei. Cupom de desconto. O cupom de desconto é algo muito pouco utilizado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos os mercados americanos eles utilizam muito bem. Eles trabalham muito bem com essa questão de cupons de desconto. Consulta ou consultoria gratuita, dependendo do contexto. Eu utilizei ali o dentista como referência de consulta gratuita. Desafios. Nós temos o modelo de desafio para curso, mas pode ser um desafio gratuito para você. Desafio gratuito, primeira venda em 30 dias. E você acompanha ali um evento que você vai colocar seu e-mail para você acompanhar por 30 dias para aprender a fazer a sua primeira venda. E vai receber todo o direcionamento de como fazer esse processo. A primeira venda como afiliado, ele vai te dar todo o direcionamento. E quanto que você vai investir para fazer esse processo. Grupo ou comunidade privada. Você assina ali ou compra um produto e assina, faz uma assinatura ou coloca seu nome, se inscreve para entrar numa comunidade privada. Modelos gratuitos. Às vezes as pessoas não sabem, mas existe modelos gratuitos. Muitos profissionais, por exemplo, professores, às vezes compram modelos gratuitos para criar bonecos de papel, por exemplo. Modelo gratuito para você fazer como fazer alguma coisa com garrafa, por exemplo. Modelos gratuitos e assim sucessivamente. Estudos de caso. O estudo de caso eu deixei grifado, que é um modelo que eu acho muito interessante. É um dos modelos... Eu já vi o que mais, tem muitos profissionais que conseguem monetizar com estudo de caso. Eu conheço um profissional que ele vende estudo de caso. Você recebe um estudo de caso, só que é pago. Ele faz um estudo de caso, ele pega um profissional de uma empresa específica. Ele faz todo o estudo de caso, ele se aprofunda naquele estudo de caso. E ele faz um estudo de caso mapeado, ele faz tipo de um mapa, e ele te entrega na tua casa um mapa com todo o estudo de caso para você ver. Você recebe, ou seja, um produto físico, um estudo de caso físico. E você paga uma assinatura mensal para receber um estudo de caso. Ou seja, é algo por um público de ticket mais alto, alguém que tem interesse em fazer estudo de casos de empresa. Ou seja, ele já fora do radar da maioria dos grandes profissionais do segmento dele, porque ele está oferecendo algo que não existe no mercado, algo único. Se tu oferece algo único, você pode cobrar o valor que você quiser, porque não existe referência para aquele produto. O outro aqui nós temos relatório. Relatório funciona muito bem, você faz um relatório
um relatório bem estruturado, entrega aquele relatório por um valor específico. Como eu disse, quem vende, muitos dos produtos aqui são tempo, você está vendendo tempo. Aí nós temos pacotes, né? Por exemplo, no mercado de copyright de marketing nós temos o Swipefy, que é você oferecer todo o material que você salvou para estudo próprio e empacotar isso e vender. Ou entregar para você atrair a pessoa para aquele... ter uma forma de atração, né? O seu lead magnet, se é aquele processo. Caderno de exercício, acesso a grupos privados, quiz, teste gratuito. O teste gratuito é uma forma mais interessante de atração. Tem um modelo que eu faço um estudo, eu já tenho uma palestra estruturada sobre esse tema. E tem um estudo que eu gosto de citar, que é um material que eu utilizo, que é o Duolingo, por exemplo. Imagina você criar um software, você criar um aplicativo, que ele é o lead magnético em si, ou seja, a pessoa ela vai utilizar o serviço gratuito por tempo indeterminado, e aí vai da sua estratégia por tempo indeterminado. E aquele lead é meu para sempre, porque ele está interagindo pelo processo de gamificação, e eu estou sempre fazendo oferta para ele. Então, só que é um produto, digamos que é um lead magnético, que se paga porque ele pode pagar uma assinatura, ou ele pode ficar usando de graça, e eu vou vender espaço publicitário para atingir ele. E esse modelo nós podemos utilizar em vários formatos. Ou seja, eu acho que um dos modelos atuais de lead magnético mais interessante é o aplicativo. Grandes empresas poderiam se beneficiar dessa estratégia, criando alguma forma de gamificação. Um exemplo, o que eu faria se eu fosse uma grande empresa, por exemplo. Provavelmente elas têm, eu acho que a Adidas, se eu não me engano, ela deve ter. Por exemplo, eu vendo um sapato de corrida e eu vou criar um aplicativo de corrida. E ali eu vou fazer só a oferta dos meus produtos dentro daquele aplicativo. Eu acho que é uma das única empresa, não sei se tem outra empresa que tem aplicativo de corrida, mas acho que todo mundo que vende calçado de corrida poderia ter um aplicativo desses. Ou seja, uma estratégia de lead magnética, uma maneira de eu atrair e de apresentar um produto. Às vezes é algo que você nem sabe que existe, mas quando você entrou naquela minha estratégia de atração, você descobriu que aquele produto existe. E aí nós temos os descontos, que também é uma forma de atração de imã de leads, o imã de chumbo. E os sorteios. Você entra no mercado, é muito utilizado, acho que é uma das estratégias mais utilizadas no mercado. Você compra X produtos e você participa de um sorteio. Ou às vezes não precisa, às vezes você faz X em compras e você participa do sorteio para ganhar um produto que daria um ano do que tu gastaria em compras. Então, são estratégias muito interessantes. Por fim, os imãs de leads, eles, independente para te atrair, ele não precisa necessariamente ser um imã gratuito. Essa é uma visão que muitos temos, que é de você, que todo o imã de leads, que toda a estratégia, ela é totalmente gratuita. Às vezes ela pode ser só uma estratégia que eles chamam de estratégia abre carteira. Eu te vendo um produto mais barato, com o intuito de fazer uma oferta maior depois. Isso ficou muito conhecido, ficou bastante conhecido muito quando se fala da estratégia de você ter uma esteira de produtos, que você vende produto barato, e depois você uma oferta maior. Muitas pessoas vão pular a etapa e já vão ir no produto mais alto, mas aqueles que não têm condições, às vezes de comprar a oferta mais alta, ela vai ter a oportunidade de ter uma primeira experiência com você, e conforme ela for evoluindo, ela vai ter a oportunidade de fazer aquisição de produto de ticket mais alto. Ou seja, não se apegue na ideia de que toda a estratégia de atração de leads é gratuita. Muitas delas. De que toda a estratégia de leads é gratuita, muitas delas são pagas. Considerações finais. Como vocês viram nesse episódio do podcast, nem sempre as estratégias de lead magnética precisam se ater apenas a pago ou gratuito. E existem muitas possibilidades, vai depender da sua criatividade. Nós temos muitos exemplos grandes aí. Acho que dos exemplos grandes que eu observei, que eu fiz, quando eu comecei a trabalhar dentro desse material, eu fiz uma pesquisa. Material não, quando eu fui construir uma palestra sobre o tema. Eu fiz uma pesquisa longa e pude testificar aí. O exemplo, quem teve bastante sucesso também nesse segmento foi a Coca-Cola, com a estratégia dos mini crack.
os Geloucos, eu me lembro que eu era adolescente, eu acho que eu tava eu era criança ainda, não lembro se era criança ou era adolescente, que saiu aqueles Geloucos da Coca-Cola, que foi um bom também. Os chicletes, na época, lá nos anos 90, quando ele utilizava a estratégia de figurinhas dentro dos chicletes, eles vendiam muito chiclete com figurinha. Então, tu tem uma criança lá comprando, ele não tem consciência que ele está usando uma estratégia de atração, de ter ali a figurinha do seu desenho preferido. Eu me lembro que eu gostava muito dos Cavaleiros do Zodíaco e eu tinha lá a figurinha dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu comi o chiclete só por causa da figurinha. Ou os Tazos, que foi nos anos 90, foi um boom, os Tazos, Tazo voador. Provavelmente quem é dessa época deve se recordar lá do pessoal jogando Tazo, uma das estratégias de lead magnético mais bem sucedida. O desejo é tão grande que às vezes o lead, o imã de chumbo que você utiliza, ele é tão poderoso que a pessoa ela vai consumir a sua oferta nem pelo produto final, mas sim pela forma que você utilizou para atrair você até este produto. Por fim, nos vemos no próximo episódio. E na descrição, para quem está vendo a versão gravada, ou para quem está vendo o áudio, vai estar ali na descrição o link para a newsletter Copyright Selvagem. E se você é um copyright, tem mais umas 2 possibilidades ali abaixo. Temos o link para você baixar gratuitamente o e-book como precificar seus serviços de copy. E você também tem um link para quem está interessado em montar uma newsletter. Provavelmente você pode ter aí um monte de leads sobrando e você não está sabendo como utilizar isso. Você já vende um produto e você tem aí 1000 leads parados das vendas, 1000 leads, 2000, 3000 leads, 10.000 leads parados de vendas que você fez e você não sabe como dar o start, como utilizar uma estratégia para fazer novas conversões. Muitos profissionais do marketing direto fazem isso. Eles vendem, eles colocam muito dinheiro em tráfego, vendem, e aquelas vendas estão todas, e todos aqueles contatos estão lá parados. Não existe uma estratégia para tentar fazer outras ofertas para esse pessoal. Então ele só consegue vender uma vez e não aproveita todo aquele material que ele adquiriu de e-mails, ou de contatos que eles têm, porque o contato é seu. Aqui embaixo eu tenho um formulário para quem quiser uma consultoria de newsletter, e você pode preencher o formulário, que vai entrar em contato com você para que possamos dar um start aí em todos esses leads parados que você tem, ou para quem tem que estar disposto em pular etapas e ter o meu direcionamento. Só preencher esse formulário. Então eu vou ficando por aqui mais uma vez. Até o próximo episódio do podcast Copyright Selvagem.